Bora lá então mergulhar numa história. E que história! São 2000 anos da Igreja Católica. É uma jornada, olha, cheia de resistência, de transformação, um impacto global que a gente vai desvendar aqui, olhando direto para o que as nossas fontes contam. Essa frase, logo de cara, já dá o tom da conversa, né? A história da igreja não é só sobre vitórias e glórias, não. É sobre uma sobrevivência que, se a gente para pensar, é quase inacreditável, passando por séculos e séculos de desafios. E aqui já começa o primeiro grande paradoxo, né? Pensa bem, como é que o movimento que começou com gente simples, pescadores da Galileia, muitos analfabetos, como é que eles não só sobreviveram, mas acabaram moldando o império mais poderoso daquela época? É um ponto de partida que, sério, é surpreendente. E o primeiro grande obstáculo, nossa, foi uma coisa colossal. A gente está falando de quase 300 anos. Por todo esse tempo ser cristão dentro do Império Romano, era basicamente viver com uma espada sobre a cabeça. Era uma ameaça constante de perseguição. E não uma perseguição qualquer, era algo sistemático, brutal. Olha, o que mais choca aqui é a duração disso tudo. Não foi uma coisinha que aconteceu e passou, não. De Nero até Diocleciano são gerações e mais gerações de cristãos enfrentando uma onda de violência atrás da outra. Cada nome desses que a gente vê aí representa um período de terror puro para aquela igreja que estava nascendo. E os relatos que as fontes trazem são de uma crueldade que a gente mal consegue imaginar. Não era só matar, era transformar a execução num espetáculo público de tortura. E a história de Pedro, então, ele pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se sentia indigno de morrer do mesmo jeito que Cristo. Isso mostra a profundidade da fé que movia essa gente, sabe? A convicção que alimentava essa resistência toda. E aí que tá, o ponto central é esse. Toda essa tentativa de acabar com a fé teve o efeito contrário. Cada execução em praça pública, em vez de assustar as pessoas, parecia, na verdade, inspirar mais gente a se converter. A coragem, a resiliência dos mártires virou a ferramenta de marketing mais poderosa da igreja. É impressionante. E aí, depois de séculos de perseguição, tudo muda. Uma virada de 180 graus que tira a igreja lá das catacumbas, das sombras, e joga ela bem no centro do poder mundial. Vamos entender como é que essa transição maluca aconteceu. A história é quase uma lenda, né? Imagina a cena, o imperador Constantino, que era pagão, prestes a entrar numa batalha que ia decidir tudo. E aí ele tem uma visão, um símbolo cristão no céu. Ele manda pintar o símbolo nos escudos, vence a batalha e o resultado é o fim das perseguições, é o começo da liberdade religiosa. A igreja foi de perseguida a favorecida, uma reviravolta completa. Daí o Império Romano desmorona. E fica aquele vácuo, né? Um buraco de poder, de cultura, de organização na Europa. E quem é que estava ali prontinha para preencher esse espaço? A igreja. E sabe por quê? A estrutura dela, com as dioceses, era tipo um espelho da antiga organização do Império. Isso foi genial. Permitiu que ela assumisse um papel central. E não só na religião, mas em tudo. Foi a igreja que converteu os povos bárbaros, que guardou todo o conhecimento antigo nos mosteiros e que, em momentos de crise, como quando o Papa Leão Magno encarou o Átila, o Uno, se tornou a grande força que segurou as pontas. E essa influência ia para tudo quanto é lado da vida. E aqui vai um detalhe muito curioso que a fonte traz. Os monges não ficavam só copiando manuscritos, não. Eles botavam a mão na massa, transformavam terra ruim em campo produtivo e, nesse processo todo, eles inventaram a cerveja, uma contribuição cultural que, vamos combinar, é bem popular até hoje. Mas, claro, todo esse poder e influência crescente também trouxeram um novo tipo de problema, só que dessa vez vindo de dentro para fora. Pois é. A história da igreja não é só sobre enfrentar inimigos de fora. Muitas vezes, os maiores testes, as maiores crises vieram de dentro dela mesma. Isso levou a divisões bem profundas, mas ao mesmo tempo gerou movimentos de renovação superpoderosos. E aqui temos um ano crucial, 1054. Essa data marca a primeira e a mais longa divisão do cristianismo. A igreja, que era uma só, racha no meio. De um lado a católica romana, no ocidente, do outro a ortodoxa, no oriente. É uma fratura que, olha, dura até os dias de hoje. Tá, mas o que exatamente levou a essa separação tão drástica? As razões são várias, algumas bem teológicas, outras bem mais práticas. Essa tabela resume bem a coisa toda. Vale a pena a gente passar o olho. A treta principal, a raiz de quase tudo, é a questão da autoridade. Para a Igreja Católica, o Papa é o chefão, o líder supremo.
Já para os ortodoxos, não tem isso. Todos os bispos são considerados iguais. Outro ponto bem teológico, mas super importante, é o tal do filioque. Basicamente, é sobre de quem o Espírito Santo procede. Para os católicos, é do Pai e do Filho. Para os ortodoxos, só do Pai. E aí tem as diferenças do dia a dia, né? Tipo o celibato, que é obrigatório para os padres católicos, a crença no purgatório e até o calendário que eles usam, que é diferente. É por isso que o Natal ortodoxo, por exemplo, cai em janeiro. E o mais interessante é que, mesmo no meio dessas crises todas, a Igreja conseguia gerar movimentos de reforma interna que eram incríveis. A gente tem figuras como os monges de Cluny, que vieram para reformar a vida religiosa, a simplicidade radical de um São Francisco de Assis, o cérebro de um Santo Tomás de Aquino que conseguiu juntar fé e razão. Todos eles provocaram renovações espirituais e de pensamento que mudaram completamente o catolicismo da Idade Média. Agora a gente dá um salto no tempo e cai na Era Moderna. E aqui, os desafios são outros, completamente novos. A gente está falando do iluminismo, das grandes revoluções, das 2 guerras mundiais e de um mundo que cada vez mais se tornava cético. Sabe aquela ideia de que sempre existiu uma guerra entre fé e ciência? Então, a nossa fonte mostra que a história não é bem assim, é bem mais complexa. Pensa só, o pai da genética moderna, Gregor Mendel, era um monge. Copérnico, o cara que disse que a Terra girava em torno do Sol, era do clero. Em muitos momentos da história, a Igreja foi, na verdade, uma grande financiadora da pesquisa científica. O século XX, olha, talvez tenha sido um dos mais difíceis para a Igreja. Ela teve que se posicionar contra ideologias totalitárias, tipo o nazismo e o comunismo, e ainda lidar com uma onda gigante de secularização, especialmente na Europa. A atuação do Papa Pio XII durante a Segunda Guerra, por exemplo, é até hoje um dos capítulos mais complexos e debatidos de toda a história moderna. Mostra bem como era difícil navegar num mundo em guerra total. E a história mais recente é marcada por figuras que viraram ícones mundiais, né? João Paulo II, o Papa polonês que bateu de frente com o comunismo e teve um papel chave no fim da Guerra Fria. Depois dele, veio Bento XVI, um dos maiores teólogos do nosso tempo. E agora o Papa Francisco, o primeiro Papa vindo aqui das Américas, trazendo um olhar totalmente novo, do sul do mundo para o Vaticano. Cada um, do seu jeito, tentando lidar com os desafios complexos do nosso tempo. E essa promessa que a fonte cita, é basicamente o fio que costura toda essa história. É a crença central de que, não importa o que acontecesse, perseguições, divisões, crises, a instituição ia continuar de pé. E assim, depois de 2000 anos, a jornada continua. Uma história feita de sangue e de santidade, de crise e de resiliência. A grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo capítulo? Como é que essa instituição tão antiga vai continuar se transformando e transformando o mundo nos próximos séculos? É algo para a gente pensar.